Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês agora a correção que eu fiz da prova de informática da PRF. Essa é uma correção aqui independente, né? Não é baseada em gabarito, foi uma correção que eu fiz baseado na teoria que eu verifiquei na internet, nas questões que eu tive dúvida, mas baseado de como eu faria também a prova se eu tivesse ido lá no dia da prova e tentado resolver. Eu demorei tanto para preparar essa prova que eu fui alguns conceitos que eu estava em dúvida, fui preparar imagens e essa prova foi no domingo e aí durante a semana também eu trabalho, né? Então 8 horas por dia. Então não tive muito tempo para responder a questão. Eu tinha feito já a prova de matemática, aqui, mas quis fazer também de informática. E por eu ter demorado, eu estou colocando agora aqui no ar uma introdução, já sabendo em troca da outra que eu tinha feito, né, já sabendo do resultado do gabarito. Eu pesquisei na internet, eu não fiz a prova, não tenho acesso ao gabarito, mas eu pesquisei na internet e teve um site de cursinho que disponibilizou o gabarito. Então eu fiz a correção, não vou mudar a correção que eu já fiz, vou colocar a correção que eu já tinha feito, mas eu já percebi que eu errei duas questões. Então se você quer ver as correções e depois voltar aqui, porque agora eu vou dar um spoiler, né? Eu vou falar das questões que eu errei, vou dar um spoiler aqui, vou acessar as questões. Mas se você não quer saber de spoilers, pula para o início das correções, depois da vinheta do canal que eu vou colocar. E aí, e aí você depois volta aqui para você ver quais são os spoilers das questões que eu errei. Eu errei a questão número 37, que foi essa daqui. Depois vocês vão assistir o vídeo de como que eu resolvi. E, assim, eu procuro entender por que a banca colocou essa questão como correta, né? Eu coloquei aqui que isso aqui não seria SAS, que seria PAS, eu procuro entender por que ela chegou a essa conclusão que a questão 37 é correta. Claro, se eu tivesse feito a prova, eu ia continuar aqui firme e forte aqui na minha resolução. Eu ia entrar com recurso, não concordo, né, com essa, não concordaria com o gabarito aqui está diferente. Então no gabarito essa questão aqui ela está correta. Gabarito preliminar. Claro que agora vão ter os recursos. E eu tentando entender por que a banca pode ter feito isso, só pode ser por conta aqui do português, né? Porque quando a gente usa no qual, e aí vocês que já estão estudando também sobre o concurso, você sabe que ele retoma ao antecedente. Então, baseado em cloud, a cloud no qual os usuários podem construir e disponibilizar aplicativos. Ele não está falando do SAS especificamente. Pode ser isso. Ele está falando no qual, porque o qual se refere a cloud. E a cloud, né, a nuvem, você pode construir e disponibilizar aplicativos. Então, só se isso aí foi um peguinha muito, muito assim, né, maldoso, né, que a banca colocou, digamos assim. Então, ela colocou isso aqui para confundir, porque ela não estaria falando que no SAS os usuários podem construir e disponibilizar aplicativos. Esse aqui seria o conceito do PAS. Mas sim, porque ele está se referindo à cloud, que seria a nuvem. Então, bom, essa é assim, pensando, tentando adivinhar por que a banca colocou essa resposta aqui como correta, eu cheguei a essa conclusão. Questão 38 foi outra questão que eu errei. O gabarito da questão 38, o gabarito é que a questão está errada. Vocês vão assistir aí ao vídeo do canal, vão ver que na minha correção, né, saber o gabarito, o motivo de eu ter colocado ela como correta. Mas eu alertei que alguns autores consideram que antivírus não entra na próxima geração de firewall. Apesar de eu ter mostrado aqui, vocês vão assistir ao vídeo, vão ver, eu trouxe um exemplo aqui de um firewall de próxima geração que tem antivírus embutido. Mas é uma questão que eu tinha aqui falado que realmente poderia ter essa possibilidade, a banca depois poderia ter colocado ela também como errada. Mas se eu tivesse participado da prova, novamente,
Eu ia tentar encontrar argumentos aqui para provar que na próxima geração a gente tem sim alguns como é que se diz, appliances que disponibilizam antivírus junto. Seria aí a saída para algum recurso para tentar manter a resposta como correta. Mas no geral, então, nessa correção que eu fiz, foram 7 questões, né? Eu teria errado 2 aí de conforme o gabarito, se não vier a mudar nada. Então ficaria ainda com uns 5 pontinhos aí na parte de tecnologia da informação. O concurso é assim, às vezes a gente consegue, a gente vai ter opiniões diferentes da banca, pode até provar o contrário, mas o que vale realmente é o que a banca colocou e ela também vai ter os argumentos delas, a parte conceitual, e aí espero aí ver também a resposta dos recursos, se vão modificar alguma questão, se não. Eu sei que várias outras disciplinas aí nessa prova da PRF parece que estão tendo muitos questionamentos, né? Muitas questões divergentes. E foi muito bom ter feito essa prova porque a gente acaba reforçando e revendo conceitos. Reforço aqui o meu obrigado que eu já tinha feito no vídeo anterior, mas novamente agradeço e até a próxima. Assistam o vídeo. Vou colocar a vinheta do canal logo em seguida. Assistam o vídeo completo. Eu coloquei um spoiler aqui antes, mas assistam aí a correção da prova. Bem, vamos lá. Questões 33 e 34. No que se refere à internet, intranet e noções do sistema operacional Windows, julgue os itens que se seguem. Questão 33. Embora as versões mais atuais do Mozilla Firefox e do Google Chrome permitam salvar e sincronizar senhas para realizar, posteriormente, login automático em formulários de sítios da internet, essa ação somente será possível se os sítios em questão estiverem disponibilizados em uma intranet e utilizarem o protocolo HTTPS. Bom, logo de cara aqui, essa questão você já mata quando ele cita aqui a palavra intranet. Essa palavrinha aqui, esse conceito que ele usou, já mata a questão. Porque assim, quem usa um pouquinho o computador aí na prática, e de repente assim, nunca até trabalhou numa empresa privada, nem chegou a trabalhar numa intranet e já viu esse recurso de você poder guardar sem sincronizar. Ou seja, o que é sincronizar? Você sai do seu computador aqui, que você tem um login e senha do Google, por exemplo, e aí você vai lá depois no seu celular, loga no Google, ele já tem a senha salva daquele site específico, né, dos sítios que ele colocou aqui, já em português, dos sites. E aí, intranet já é um conceito, é uma rede de computadores privada, né? Então, assim, ela usa os protocolos da internet, mas é voltado para uma empresa, né? Para uma instituição. Então, é uma coisa mais interna. Permite salvar a senha? Permite, claro. Né? Você pode sincronizar? Pode sincronizar. Você entrar na intranet no seu notebook e acessou um browser, depois você vai no browser lá no computador que fica lá no seu serviço, ele pode ter guardado a senha e sincronizado para você a senha, você não precisar digitar a senha em 2 locais distintos. Mas aqui a questão está falando que tem que estar disponibilizado em uma intranet. E, na verdade, não é só em uma intranet, também é internet. Outra questão aí da Outro ponto aí da questão também é quando ele fala em protocolo HTTPS apenas. Não, você pode sincronizar senhas, inclusive de sites que têm login e senha que não são HTTPS. Então, se você entrar num site que não tem ainda usado o protocolo, às vezes as empresas só usam um protocolo de segurança máxima aqui, né?
Eles criam páginas com padrão HTTPS só quando chega no final da validação. Quando você vai fazer logins, vai fazer algum pagamento, alguma coisa desse tipo. Mas assim, o login básico na aplicação, no aplicativo ou no site, ele não exige que seja HTTPS. Então essa questão aqui está errada aí por dois fatores, tá? Tanto porque tem a palavra intranet e também porque está falando que são só os protocolos HTTPS. Falou que somente, ó, quando você tem um somente na questão, você já desconfia, né? Os professores aí já falam bastante sobre isso. Esse somente aqui matou. Poderia ter sido essa ação será possível? Sim, seria possível, mas não somente. Questão 34. Caso sejam digitados os termos descritos a seguir na ferramenta de busca do Google, serão pesquisadas publicações que contêm os termos PRF e campanha na rede social Twitter. Então ele falou, se você digitar isso daqui, campanha PRF Twitter, você vai pesquisar sites, né? Publicações que tem a palavra PRF, que tem a campanha e seja da rede social Twitter. Bom, essa questão, não sei se vocês fizeram a mesma coisa que eu. Quando eu li essa questão, eu corri para o Google, assim que eu vi a questão, fui lá, acessei, vou mostrar aqui para vocês, ó. Corri para o Google e digitei lá, ó, tá até aqui salvo já, campanha PRF Twitter, para ver se de fato isso acontecia, que se eu só ia pesquisar lá em sites que fossem da mídia, da plataforma de mídia Twitter. E, olha, eu achei coisas do Estratégia Concurso, achei uma publicação aqui do Twitter, Alfa Concursos. Bom, eu achei de vários aí que já estão comentando as provas e tudo mais. Ó, achei 3 páginas, mas, sinceramente, não fez o que a questão falou que faz. Só que aí, pesquisando mais a fundo, eu achei aqui também, né, no help do Google, no suporte do Google, que realmente é assim que funciona. Ele tem aqui numa parte aqui, ó, deixa eu pesquisar a palavra Twitter, tá aqui, ó. Pesquisas em mídias sociais. Coloque um arroba antes de uma palavra para pesquisar em mídias sociais, por exemplo, arroba Twitter. Ficou muito estranho isso daqui, porque você fala coloque uma palavra antes, um arroba antes de uma palavra para pesquisar em mídias sociais, por exemplo, arroba Twitter. Pois é, não foi isso que o Google retornou. Ele não dá um exemplo aqui como é que ele pesquisa, né? Ele só colocou aqui, ó, arroba Twitter, então que vai pesquisar em mídias sociais. Agora, vamos lá. Se eu vou mostrar o exemplo que eu fiz aqui da pesquisa com vocês. Olha, existe uma palavra-chave no Google, por exemplo, a palavra site. Se eu colocar site twitter.com, procurando pela palavra campanha e PRF, olha só o que acontece. Olha o tanto de publicação do Twitter que eu encontrei. Mob, tudo é do Twitter, ó. Se eu pegar qualquer Twitter, aqui realmente ele foi na mídia social. Olha quantas páginas ele me retornou, quantas mensagens que foram feitas lá no Twitter a respeito, contendo a palavra, ó, vou pegar um exemplo aqui qualquer, esses aqui até que eu já naveguei, ó. Aqui, ó, ele acessa o site do... Realmente eu pesquisei uma publicação que tem a palavra campanha e tem a palavra PRF na mesma publicação. Então, foi muito mais efetivo do que eu digitar campanha PRF @Twitter. De acordo com o suporte do Google, isso aqui está certo. Ele fala justamente isso, né? Ele escreve da seguinte forma: coloque um arroba antes de uma palavra
para pesquisar em mídias sociais, por exemplo, @Twitter. Não é exatamente o que está escrito lá na questão, mas dá a entender que se você colocar @Twitter e colocar as palavras, ele deveria ir na mídia. Mas na prática a gente mostrou aqui que não faz isso. Vamos aguardar, né? Cenas do próximo capítulo. Então, essa questão aqui, nós temos duas opções. Né? Ou marcar essa questão certa, por conta do que a gente achou lá no Google, né? No próprio suporte da Google, ou então a gente marcar essa questão como errada, porque na prática eu não vi isso aqui dar muito certo. Né? Na prática. E aí, qual que a gente marcaria? Bom, eu ficaria, né? Se na prova, eu não sei o que eu teria marcado, viu? Isso aqui seria um chute, porque eu também não conhecia aqui @Twitter. Eu ia fazer uma contagem das questões para depois decidir se eu ia marcar certo ou errado. Mas baseado no que eu mostrei agora, no Google, no suporte, ele fala que isso aqui está correto. Na prática, fala que está errado. Qual que a gente vai marcar? Bom, eu marcaria, se eu soubesse já disso de antecedência, claro, né? Mas assim, mediante essa pesquisa que eu fiz aí agora, eu marcaria essa questão como certa, como correta. Por quê? Porque você tem uma fonte original da própria ferramenta do Google. Eu mostrei lá o site, ele mesmo fala que esse aqui está correto. Eu marcaria como correto. Apesar da prática mostrar o contrário, né? A gente chega em casa e quer fazer o teste para ver se realmente funciona. Eu fiz o teste aqui, mostrei para vocês, não bateu. Mas vamos deixar essa questão aqui como correta. Tá certo? Questões 35 e 36. No Windows, ainda que seja possível compartilhar configurações com plano de fundo e histórico de navegação de história entre computadores que utilizem a mesma conta em outras máquinas com o Windows 10, não é permitido em razão da segurança o compartilhamento de. Bom, essa é uma questão também que envolve muita parte prática, né? Mas diferente lá daquela questão do Google que eu acabei de fazer agora, ela é muito comum a gente estar usando no dia a dia o tempo todo. Essa daqui eu não teria muita dúvida, porque a gente consegue, tendo uma conta lá da Microsoft, você estando logado no Internet Explorer ou no Edge também, que é mais recente, tanto em um quanto outro, você sai de um computador e entra outro, você tem como compartilhar o plano de fundo, o histórico de navegação do Internet Explorer entre na sua conta e aí entre vários computadores diferentes, porque você está falando que são entre computadores que utilizem a mesma conta, ou seja, você vai logar com a sua conta em outro lugar, ok? Você tem a sua conta, você tem uma conta lá da Microsoft, geralmente é @hotmail.com ou é ele tem umas três opções lá de final de e-mail da Microsoft. Se você logar em outro computador, você vai conseguir sim. Plano de fundo histórico e também, mesmo tendo questões de segurança, porque ele pega esses dados lá e criptografa e guarda para você, ele permite você compartilhar senhas. Então a questão aqui, ela está errada aqui, ó, quando ele fala que não é permitido em razão de segurança. Tá? Inclusive, a Microsoft fala que é super seguro você salvar suas senhas, porque toda vez você tem que ficar digitando. E aí, se tiver algum spyware, aí, algum espião, né? Vendo o que você está digitando, né? Tem os keyloggers que pegam captura de digitação. Se alguém estiver te espiando, você não tem que ficar digitando a toda hora a senha e ele está pegando informações ali do que você teclou. Você, na verdade, ele já traria automático pela rede, criptografado, aquela senha que foi armazenada. Então ele inclusive fala que, em razão de segurança, é por isso até que ele propõe que você use esse recurso de você compartilhar senhas entre computadores. Então, essa questão aqui, eu marcaria ela como errada. Não é? Questão 36. A internet das coisas, IoT, Internet of Things,
aumenta a quantidade e a complexidade dos dados por meio de novas formas e novas fontes de informações, influenciando diretamente em uma ou mais características do Big Data, a exemplo de volume, velocidade e variedade. Bom, ele pegou o conceito de Big Data, usou aí 3 vezes volume, velocidade, variedade, que são realmente características do Big Data. Agora resta saber se o IoT influencia essas 3 características. Ok? E o IoT, né? Ele aumenta a quantidade e a complexidade dos dados? Né? Bom, internet das coisas, quando a gente está falando de uma ligação da internet com objetos. Né? A gente tem essa ligação da internet com objetos. Não é uma interação que a gente tem ali, por exemplo, do Twitter, que é você que está mandando mensagem, você e milhares de pessoas. Não é o YouTube que está postando milhares e milhares de vídeos. Então, e essas informações alimentam o Big Data. Né? Essas informações que têm variedade, volume, velocidade, assim, essas informações alimentam de fato o Big Data. Mas essas que eu citei agora são interações humanas. As interações do IoT são com objetos. Quais objetos? Separei aqui algumas imagens. Por exemplo, um termostato. Esse aqui pode estar numa sala de servidores, acusando se a temperatura chegou à temperatura limite para aqueles equipamentos que estão ali dentro. Então você pode estar com uma sala imensa de servidores, aqueles. Imagine você lá na sala da Google, onde ela tem todos os seus servidores, o data center da Google. Quantos sensores estão lá averiguando e a cada segundo se alguma coisa está errada? Então, sensores de temperatura. A gente também tem internet das coisas, por exemplo, agora na agricultura, né? Se aquela, como é que está a umidade do ar, como é que está a evolução das plantas, eles medem inclusive o crescimento, se não está sendo afetado, porque se não tiver ali conforme eles esperavam, eles deduzem, mesmo estando a quilômetros de distância, que aquela plantação está com algum tipo de praga. Então são sensores que são colocados e estão mandando informações ali sobre essa agricultura, sobre pecuária também, sobre animais, fica averiguando temperatura de animais. Tem uma série de exemplos aí de IoT e são exemplos em grande proporção. São informações que estão sendo geradas ali a cada segundo. Não é de vez em quando está gerando. Então, assim, é uma grande velocidade. Então, tem a ver com essa característica de velocidade. É uma grande variedade de dados. Por que variedade? A internet das coisas, você pode estar verificando temperatura, qualidade do ar, se o ar, umidade, por exemplo, nas fábricas, as grandes fábricas, o que eles estão colocando agora? Eles colocam sensores, né, nos ambientes fabris para ver se aquele ambiente onde estão os colaboradores, se o ar ele está com uma qualidade boa. Então, esses sensores eles conseguem transformar informações do ar em sinais digitais, e esses sinais, que é um tipo de dado, é um dado complexo, né? São bits que estão sendo enviados ali para alimentar um Big Data. Então, mostrando aqui, ó, o Big Data aqui dos 5 vezes, né? Na questão a gente só citou 3, mas a gente tem volume, velocidade, variedade, veracidade, valor, e existem outros Vs aí aos montes, né? À medida que o conceito de Big Data vai evoluindo, eles vão encontrando outros Vs aí para poder complementar esse ambiente de Big Data. Mas, na questão, ele está falando especificamente desses 3 e realmente a internet das coisas ela faz o quê? Ela aumenta a quantidade, ela aumenta a complexidade dos dados e é uma nova fonte de informação. Okay? Não tenho por que questionar essa questão aqui quanto ao conceito, não encontrei nenhum erro. Então, essa questão aqui, eu marcaria ela como correta.
Ok? Vamos agora para a próxima questão número 37. Questão 37. Identifica-se software como serviço, SaaS, quando um provedor de serviços oferece acesso a um ambiente baseado em cloud, no qual os usuários podem construir e disponibilizar aplicativos. Então, nessa questão, a gente está falando aqui um provedor de serviço. Ele falou que um provedor de serviço oferece acesso a um ambiente baseado em cloud. Então, esses serviços, SaaS e os outros tipos aqui que eu vou falar, eles sim são todos baseados em cloud. Tá? Estão todos lá na nuvem. Você paga pela utilização do serviço. Então, essa primeira parte aqui está ok. Essa questão do ambiente, não estaria errado sim, ele falar um ambiente, tá? Porque quando você existe infraestrutura como serviço, né? Mas aqui ele está falando assim de uma forma genérica, de uma forma assim, você não pode levar o pé da letra falando que isso aqui é uma infraestrutura, ele está falando de infraestrutura como serviço. Um ambiente baseado em cloud, tudo bem. Realmente você precisa um ambiente, um serviço baseado em cloud. Tranquilo. Agora, no qual os usuários podem construir e disponibilizar aplicativos. Essa situação aqui, ela não está muito relacionada com SaaS, que seria software como serviço. Para você construir os aplicativos, a gente está falando de uma outra disponibilização, que é uma camada mais baixa, um nível mais baixo, um nível intermediário entre a infraestrutura como serviço, quando ele te oferece uma máquina, um espaço virtual para você administrar, instalar o sistema operacional e fazer tudo, ou o meio termo, quando você já tem os aplicativos ali instalados para você desenvolver, ou o terceiro nível, que seria o SaaS. Vou colocar aqui uma imagem para vocês, ilustrando bem essa questão do SaaS, tá? Eu tirei essa imagem aqui, ó, do site Dynamio, vou colocar o nome dele aqui, dynamio.com.br. Essa foi a fonte onde eu peguei essa imagem. Mas basicamente a gente tem três situações: infraestrutura como serviço, e aí é onde oferece essas segurança de firewall, servidor de armazenamento, e aí você constrói aí a sua própria plataforma. Já depois você tem PaaS, que aí é plataforma como serviço, aí você já tem um sistema operacional instalado e ferramentas que você vai utilizar para o desenvolvimento. Por último, você tem o software como serviço, que aí já são aplicativos prontos. É o Netflix, é o Office 365, então esses próprios serviços do Google de Drive, o Google Drive e qualquer outro serviço assim que você já pega ele prontinho, ok? Então essa questão aqui está errada porque aqui, esse conceito aqui estaria mais relacionado com PaaS e não com SaaS. Essa questão aqui eu marcaria ela como aqui na frente errado. Ok? Questões 38 e 39. 38. O firewall da próxima geração, NGFW, dispõe em um mesmo equipamento de recursos como IDS, Intrusion Detection System, e antivírus. Bom, o que seria o firewall da próxima geração? É justamente isso, né? É justamente o que ele fala de conceito, você acumular recursos. Porque o firewall, uma rede de computadores, quando ela está protegida por firewall, ela tem o firewall, ela tem o IPS, ela tem o IDS, ela tem o antivírus, ela tem o anti-spyware, que às vezes está junto com o antivírus aqui. Então, quando você vai fazer uma proteção de uma rede, você usa uma série de sistemas ou dispositivos para tentar se defender aí dos invasores. Essa próxima geração, eles procuram fazer o quê? Eles procuram ter um dispositivo só, e aí a gente dá o nome disso de appliance, né? Muito tempo já usa esse termo, mas é um appliance que é o quê? É um hardware com mais software embutido para poder fazer
toda essa proteção e simplificar, para você não ter que ficar trabalhando com sistemas diferentes e tudo mais. Então, essa próxima geração de firewall, justamente, ela junta recursos. Só que aí existe agora uma controvérsia. Será que o NGFW, a Next Generation Firewall, ele embute tanto IDS como antivírus? Então, existem alguns autores, né, que falam que antivírus não entra no conceito de NGFW. Existem outros que falam que sim. Na prática, aí eu vou mostrar aqui para vocês, eu encontrei modelos de firewall de próxima geração que vem embutido no antivírus. Vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz uma pesquisa aqui na internet sobre firewalls de próxima geração. Esse aqui é o quadrante mágico do Gartner, né, que é uma consultoria independente que está sempre ranqueando tudo quanto é tipo de solução na área de TI, fazendo a sua análise independente, dizendo quem que é líder do mercado, quem que está sendo mais vendido, quem que tem mais recurso, o que que ele sugere. É uma consultoria independente, mas ela indica, ela faz um quadrante aqui, ó, para mostrar quem são os líderes dos NGFWs, né? Então a própria Fortinet divulgou esse quadrante aqui porque ela está aqui em segunda, aqui, está em destaque. Então ela divulgou esse quadrante do Gartner para dizer que ó, eu estou aqui no topo. Mas tem a Palo Alto Networks, tem a Checkpoint, vários outros aqui que fornecem soluções firewalls da próxima geração. E aí? Beleza, mas até agora eu não falei com relação nada à questão, né? A prova em si. Nesse modelo que a Fortinet vende, FortiGate 22200, esse appliance aqui, ó, esse aqui é um Next Generation Firewall. Ó. Ele aqui, ó, ele tem tudo aqui embutido nesse único appliance, nesse único hardware com software. E pesquisando o que ele oferece o quê? Ó? IPS. Você procurar que ele tem sistemas de proteção de intrusão. Aqui não está falando do IDS, que é o Detection, mas ele faz detecção também, ele faz análise de rede, tá? Mas não está explícito aqui. Mas o mais importante, que é a dúvida maior, é se teria antivírus. Eu vou mostrar aqui para você aqui no catálogo aqui, ó, que tem antivírus. Antivírus. Ó, ele vem com todos esses serviços embutidos nesse appliance. Claro que você pode contratar uma proteção mais barata, uma que ele cobra mais cara, um mais cara ainda, assim, com mais serviços. Esse aqui é o mais caro, é o 360 Protection, tem asterisco em tudo. Mas o antivírus, ele está em todas as soluções aqui, ó. Nos 4 modelos nos 4 serviços que ele oferece junto com esse appliance, com esse firewall, contempla o antivírus. Então, o que eu marcaria na prova, né? O que eu teria marcado? Eu teria ficado na dúvida. Eu, quando fiz a questão sem consultar nada, eu marquei essa questão aqui como correta. Tá? Eu marquei ela como correta. Mas já vi que tem alguns. Eu vi um professor específico, não professor, um estudioso, né? Uma pessoa que fala de conceitos, que o antivírus não entraria. Bom, mas na prática a gente vê que entra, né? Nesse exemplo que eu te mostrei da FortiGate entra. Então não sei se isso aí daria recurso, se não daria, não sei como é que vai ser a resposta dessa questão, tá? É mais ou menos a segunda questão aí, 2 questões controversas da prova. Assim, não é que eu fiquei em cima do muro, é porque na verdade você pode tanto ir pela prática mostra, ou ir, né? Ou então ir pelo que o conceito mostra. Vamos ver quais serão as respostas corretas. Questão 39. Ransomware. Um programa malicioso de computador que se propaga por meio da inserção de cópias de si mesmo em arquivos criptografados. Bom, esse conceito aqui ele não é muito complicado porque você vê muito isso aqui quando você está estudando aí, né, sobre os diferentes tipos de vírus, de malwares, né? Então,
O ransomware é um tipo de malware, mas esse que se propaga por meio de cópias de si mesmo, tal, esse aqui não é um ransomware, esse aqui é o worm. Tá? O ransomware está muito mais ligado, o conceito dele, à finalidade dele. E qual que é a finalidade dele? Finalidade é, como o próprio nome diz, ransom. Ele quer o resgate, ele quer resgatar, você tem que pagar resgate. É isso daí. Ele pega, a questão aqui até tentou te enganar, tentou te ludibriar aí, colocar o termo criptografado, porque o ransom ele tem a ver sim com criptografia, mas o que, que ele faz? Existem dois tipos de ransomware. Um que afeta o seu sistema operacional, ele inverte ali o seu sistema de arquivos, a sua tabela de dados, e você não consegue mais acessar os dados, ele não desfazer aquela situação ali no seu sistema operacional, que é o de bloqueio. Ele bloqueia o acesso ao disco, você não acessa mais nada. E o outro você até acessa, só que os dados vão estar criptografados. Então é o ransomware criptográfico. A gente tem o ransomware criptográfico, que aí ele faz a criptografia dos seus dados. E aí, meu amigo, só se você tiver criptomoeda aí para pagar, porque ele também não vai passar a conta bancária para você depositar, não. Você vai ter que, de algum jeito, passar o dinheiro por criptomoeda, porque é mais difícil de rastrear. E o alvo, geralmente, são grandes instituições, né? Mas você pode até ser pego por um ransomware aí, só porque o cara quer fazer o mal. Ele quer pegar todo mundo aí, danificar o computador de todo mundo e nem resgate às vezes pede. Né? Só para dizer que conseguiu. Ok? Então ele tentou aqui colocar dois conceitos. Essa questão aqui, eu vou colocar ela como errada. Marcar ela como errada. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final da correção da prova. Só lembrando que é uma correção extraoficial, né? Uma correção de acordo com o gabarito. Não sei ainda se o gabarito já saiu. Eu comecei a fazer essa correção já tem 2 dias que eu estou tentando finalizar, porque aqui eu não tenho uma equipe, né? Aqui é Equipe, não tenho assim o apoio de um cursinho, então eu tive que procurar alguns conceitos, separar algumas imagens aqui para colocar na correção e acaba que acabei demorando um pouquinho para terminar. Não sei se hoje, quarta-feira, a gente já tem algum resultado. Vou até dar uma consultada depois. Qualquer coisa eu complemento as informações se tiver algum gabarito. Não sei também se eu vou ter acesso, porque o CESP só disponibiliza o gabarito para quem fez a prova, né? Então só se alguém disponibilizou aí na internet o gabarito para eu poder conferir e de repente fazer alguma correção. Mas no todo eu achei essa prova assim com algumas questões não muito bem elaboradas, que eu acho que pode ter divergências aí. Eu acho que nem todas essas questões que eu fiz elas vão estar corretas, tá? Porque tem questões aí que dão duplo sentido. Mas no geral são conceitos não muito distantes do que o pessoal vem ensinando em cursinhos e tudo mais, né? São conceitos ransomware, firewall, big data. Então são conceitos aí do dia a dia e que devem cair também nas próximas provas. Não só esses conceitos, né? Na prova que está por vir aí da Polícia Federal, eu acredito que vai cair uma boa parte de banco de dados. Deve voltar a cair Big Data, com certeza. Data Warehouse, ainda, apesar de ser um conceito antigo, ainda pode cair. A parte de modelagem de dados, fiz até uns vídeos aqui no canal, umas aulas, falando sobre a modelagem, sobre conceitos básicos. E você não pode perder ponto naqueles conceitos básicos. Então, deem uma olhadinha. E é isso. Eu agradeço a todos. Vou deixar aqui o meu obrigado. Se vocês gostaram aí da correção, né, deixem o seu like, deixem seus comentários. Acho muito legal interagir com todos vocês e até a próxima.